Fala galera, beleza? Hoje a gente está aqui para mais um vídeo do quadro PRM na prática. A gente vai te ensinar como é que você usa a textura do Photoshop, beleza? O Adobe Photoshop ele é um software caracterizado como um editor de imagens bidimensionais. Você pode fazer edição profissional de imagens digitais e trabalhos de pré-impressão. Você também consegue fazer disposição de fotos e até pinturas digitais, animações, design gráficos e também pode criar o que imaginar, podendo dar vida às suas ideias. Falando agora um pouquinho da textura, tá? A textura ela é preta e branca, mas as partes escuras no Photoshop elas somem, então elas vão para baixo. As partes mais claras elas ficam mais expostas e aparecem, portanto elas ficam para cima. Beleza, galera? Agora eu vou deixar vocês aí com a Emily para aprender um pouquinho mais, fechou? Fala galera, beleza? Então a Emily aqui falando. Então gente, hoje eu vou estar mostrando pra vocês como que a gente pode estar aplicando textura no Photoshop. Bom, lembrando que esse é um dos vários jeitos que tem pra estar aplicando textura, certo? Bom, basicamente a textura é uma ferramenta que a gente pode estar utilizando no Photoshop que dá um ar mais vivo para imagens que a gente quer aplicar. Por exemplo, eu quero juntar duas imagens, mas eu não sei como deixar elas mescladas uma com a outra, ou eu não sei como deixar elas com um ar mais realista, uma coisa mais natural. É com a textura no Photoshop que a gente consegue fazer isso, certo? Então vamos lá. Para fazer esse tipo de textura, a gente vai precisar de duas imagens, certo? Uma imagem de fundo e uma imagem que a gente vai estar aplicando essa textura. Então nessa imagem de fundo eu deixei bloqueada pra gente não mexer nela, certo? E aqui nessa imagem que eu vou estar aplicando a textura, eu vou selecionar a camada e vou dar um clique duplo nela, certo? Bom, feito isso vai aparecer esse quadrado com os estilos de camada. Nesse estilo de camada tem vários efeitos legais que dá pra gente estar aplicando nessa camada, como por exemplo o traçado, a sombra interna, uma sobreposição de cor, um brilho externo, uma sombra projetada e a textura também, que é o que a gente vai fazer agora. Então aqui nesse estilo de camada dá pra gente aplicar bastante coisa. Feito isso, então, a gente tem aqui algumas configurações que dá pra gente estar fazendo, certo? Tem as opções de mesclagem, a mesclagem avançada, que são mais voltadas para os detalhes da mesclagem, certo? Mas a gente vai focar nesse retângulo aqui que fala mesclar-se. Aqui nós vamos ter dois retângulos, certo? Aqui nesse retângulo vai ser com o nome esta camada, que é o retângulo onde você vai mexer na camada selecionada, mas que vai mesclar com a camada do fundo, que foi o que eu tô utilizando, certo? Então nesse caso aqui, ó, eu puxei o ponteiro. Tudo que for preto ou escuro, o Photoshop vai entender que é escuro e vai mesclar com a camada de fundo, certo? E aqui nesse ponteiro, tudo que for claro, que nesse caso o Photoshop entende que é o amarelo, que é claro. Tudo que for claro ele vai estar mesclando com a camada de fundo e assim sucessivamente até sumir toda a imagem, certo? Mas, para a mágica acontecer, a gente vai estar utilizando essa camada subjacente, que é a camada que a gente tem selecionado, certo? Então, se a gente for mexer nesses ponteiros, como eu falei antes, aqui vai mexer nas camadas escuras e aqui nas camadas claras, certo? Então, se a gente for estar mexendo nesses ponteiros, a gente consegue ver uma mesclagem mais suave, digamos assim, com a camada de fundo, entende? Então, a gente consegue ter uma noção de um efeito bem legal que dá pra estar fazendo. Aqui com as partes escuras, deixando essa camada subjacente com um ar mais escuro, certo? E aqui, deixando essa camada com uma mesclagem mais clara, entende? Então, os dois dá pra gente fazer um trabalho bem legal. Mas, só assim, fica uma mesclagem meio agressiva. Uma coisa muito mais dura, digamos assim. Mas eu não quero assim. Então, pra gente estar fazendo, deixando com um ar mais realista, com a camada de fundo, a gente vai estar segurando a tecla Alt e vai estar modificando os ponteiros pro lado que vocês quiserem. Então, nesse caso, eu tô puxando bastante aqui. E vocês conseguem perceber a diferença. Tá utilizando a tecla Alt para deixar uma vibe mais realista, né? Para estar se adequando melhor ao plano de fundo. E como fica só ele sozinho, seco e mais agressivo. Então nesse caso eu puxei aqui, eu gostei bastante desse efeito, certo? Eu posso estar modificando também esse ponteiro aqui, deixando ele um pouquinho mais transparente até mesclar com a camada inteira. Então isso vai a critério de vocês, como vocês pretendem estar fazendo essa mesclagem. E nesse ponteiro branco, certo? Eu vou estar modificando um pouco esse amarelo aqui, que ficou uma coisa mais
digamos que mais forte em relação a essa parte aqui e que tá um pouco agressivo. Então, como o amarelo no Photoshop eu considero uma cor clara, nesse caso, eu vou estar segurando a tecla Alt e modificando os ponteiros até eu deixar eles com mais realista com a camada de fundo, certo? Então, eu puxei aqui e assim pra mim tá legal. Feito isso, gostei do efeito, beleza, tá do jeito que eu queria. Eu posso só vir aqui e dar um OK, certo? E a textura tá aplicada na imagem. Como a textura tá aplicada na imagem, então para todo lugar que eu for mexer essa imagem, a textura vai se adequar ao plano de fundo, certo? Então, por exemplo, aqui eu quero deixar um meio a meio, a gente consegue identificar a textura se enquadrando nos dois fundos, digamos assim, certo? Eu quero deixar só nesse lado prata aqui, um pouquinho mais no canto, mais discreto, certo? Eu consigo também. Ou eu quero deixar só nessa parte aqui de ferro, para dar um tom mais descolado e mais legal e mais realista. Vocês podem estar fazendo também. Bom, gente, por hoje era essa dica que eu queria passar para vocês. Lembrando que tem vários outros jeitos de estar aplicando textura no Photoshop. Essa é uma das formas de estar aplicando essa textura de um jeito mais prático, rápido e também de um jeito mais fácil, certo? Mas dependendo da imagem que a gente for utilizar, outros tipos de aplicação de textura vão se enquadrar melhor na imagem, certo? Então, gente, por hoje era isso. Eu espero ter ajudado vocês. Muito obrigado e até a próxima. Esse é o PRM na prática. Então tá, galera, esse foi o nosso tutorial, tá? Se você curtiu, já pode deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Lembra de ativar o sininho para te ficar por dentro de várias dicas. Se surgiu alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai resolver para ti, beleza? Aqui no canal você encontra diversas outras dicas feitas pela turma de PRM, então corre lá para conferir, beleza? Até a próxima e valeu!